Na audiência pública realizada, o povo esperava ansiosamente ouvir o que o futuro candidato à presidência da República tinha a dizer sobre economia, sobre a nossa região, muito castigada nos últimos tempos. As pessoas em silêncio ouviram o que Lula tinha a dizer. Nós temos feito caravanas pelo Brasil desde 1993. E toda caravana que nós fazemos tem como objetivo fazer com que a gente aprenda um pouco mais sobre a realidade do nosso país. Na verdade, os políticos brasileiros nunca se preocuparam em conhecer o Brasil. Normalmente, quando um político disputa uma campanha, ele convoca 2 ou 3 grandes intelectuais, 2 ou 3 geógrafos, geólogos, cientistas políticos, que conhecem a realidade brasileira através de leitura, e essas pessoas então escrevem um programa de governo. E esse programa passa a ser a referência para os debates da televisão, passa a ser a referência para o marketing do candidato. Em 1989, eu descobri pela primeira vez o quanto era mentirosa uma campanha presidencial. O quanto era mentirosa uma campanha presidencial. E durante uma campanha, você não consegue conhecer sequer o lugar que você vai. Porque normalmente você só visita as grandes cidades. Você desce do aeroporto, já tem um carro te pegando, você fica num sufoco desgramado, e você nem consegue olhar na cara das pessoas, te colocam dentro de um carro, te levam para o palanque, chega no palanque, tem mais centenas de pessoas, às vezes tem mais gente no palanque do que assistindo o comício. Você nem toma conhecimento de quem está no palanque junto com você, termina de falar, pega um carro e volta para o aeroporto e vai para outra cidade. É assim. É uma vida de uma candidatura presidencial. A partir da campanha de 89, eu achei que seria prudente que um partido com as características do Partido dos Trabalhadores se dispusesse a conhecer o Brasil, para que a gente pudesse, a cada elaboração de programa, a gente fazer propostas concretas em função das realidades que vive o povo brasileiro nas suas regiões. Entre 93 e 94, eu percorri no Brasil 91 mil quilômetros. Foi de tamanha importância para mim que eu, sem nenhum demérito a nenhum geógrafo, eu duvido que algum geógrafo ou algum político já andou no Brasil o tanto que eu andei. Aliás, no estado do Pará, eu ouvi uma senhora de quase 80 anos dizer para mim o seguinte: Lula, isso em 93, portanto, 40 anos depois, ela dizia para mim: Lula, o único candidato a presidente da República que veio aqui antes de você foi o Juscelino Kubitschek em 1955. E esse, parece que não, mas eu queria chamar a atenção de vocês. Esse, na minha opinião, é o dado mais grave do Brasil. A classe política não conhece o território que eles estão governando e muito menos conhece o seu povo. E se você não conhece, quando você ganha uma eleição, você governa para a Avenida Paulista. Você governa para quem tem acesso à tua mesa de almoço, à tua mesa de janta, e normalmente não são nem os trabalhadores, nem os desempregados, nem os aposentados, nem os pequenos produtores, nem os médios produtores. Quem consegue grandes quantias de dinheiro são grandes latifundiários, são grandes empresários, são grandes banqueiros. Ou seja, o povo não faz parte da rotina de um governo. Ele só se lembra do povo quando existe um protesto. E aí
eles utilizam a polícia para acabar com o protesto. Eu não estou dizendo nenhuma heresia. Vocês podem pegar a agenda do presidente Henrique Cardoso, a agenda do Malan, podem pegar a agenda do ex-presidente Itamar, do ex-presidente Sarney, do ex-presidente Figueiredo, do Gaio, pega a agenda de todos eles, que vocês vão perceber que trabalhador não existe na agenda deles. Eles almoçam com o banqueiro, jantam com o empresário, tomam café com o embaixador, sabe, faz qualquer coisa com todo mundo, mas o povo não faz parte. Esse é um dado sério que vocês precisam atentar. E é por isso que eles viajam tanto para a Europa e tão pouco para dentro do nosso território, para conhecer a nossa realidade. Esse é um dado concreto. Essa região aqui é uma das regiões mais ricas do Brasil. Eu conheço razoavelmente bem o sul de Minas, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, que é um estado, sabe, onde predomina a pequena propriedade. E por incrível que pareça, os estados brasileiros mais ricos, as cidades mais ricas do Brasil, não são as cidades que têm uma grande indústria, são as cidades em que a terra é distribuída de forma justa e todos têm um pedaço para trabalhar. E a gente vê muito isso nessa região, vê isso em Santa Catarina, vê no Rio Grande do Sul, vê numa parte do Paraná e vê numa parte do interior de São Paulo. Aonde você viaja por esse país que predomina o latifúndio, depois da cerca é fome. Depois da cerca é miséria. Bem, eu acho que o que está acontecendo nessa região não é por acaso. E nem tão pouco vocês podem acreditar que seja culpa de São Pedro. O governo tentou vender a ideia de que a falta de chuva está causando um dano ao Brasil. E veja, é verdade que a região sudeste e que a região nordeste são as mais afetadas. O sul do Brasil não está sofrendo esse problema. O sul do Brasil não precisa sequer economizar energia. O norte do Brasil também não precisa. Mas o que está acontecendo aqui já era previsível pelo menos há 6 anos atrás. Tem documentos provando, não documentos aqui, não documentos dessas das cidades que banham aqui, mas documentos lá de Brasília, documento da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, que em 1996, como resultado de um seminário, constataram que o setor energético brasileiro estava em crise e que era preciso o governo tomar providências urgentes de construir novas hidrelétricas ou de procurar energias alternativas. O governo não fez nenhuma coisa e nem outra. Só para vocês terem ideia, na década de 80, entre 80 e 90, o governo brasileiro gastava mais de 13 bilhões e meio de dólares por ano no setor energético. Nos anos 90, caiu para 8 bilhões de dólares até 1993. Depois nós tivemos 2 anos de governo Itamar Franco e os 3 primeiros anos de Fernando Henrique Cardoso, que caiu para 6 e depois caiu para 4,5. Ou seja, nós saímos de uma média de 13 bilhões de dólares por ano para 4 bilhões e meio por ano. Ou seja, 1/3 esse país começou a investir. Então, teria que acontecer um dia o que está acontecendo. E não me digam que é por causa de chuva. É porque nós precisávamos ter construído outras hidrelétricas, não construímos. Precisávamos ter criado alternativas de produção de energia e não criamos. Só para vocês saberem, quando o gás da Bolívia chegou no Brasil, um país que trabalha de forma planejada, quando ele fez o acordo com a Bolívia, que começou a se construir o gasoduto, um país maduro já teria vendido aos empresários e a determinados parceiros a construção de termoelétrica. Ou seja, chegou o gás no Mato Grosso do Sul
e não tinha uma única termoelétrica construída. A primeira que vai ser construída agora é financiada pela Petrobras, porque a iniciativa privada não quis construir. Por quê? Porque nós pagamos o gás em dólares e vendemos a energia em real. Tem uma defasagem cambial que nenhum empresário quer assumir. Então quem está assumindo é a Petrobras. E o governo, mesmo sabendo disso, resolveu gastar o pouco de água que nós tínhamos em demasia, acreditando que tinha Papai Noel, acreditando que podia gastar à vontade, que ia chover e iria recuperar. O governo não se deu conta que se crescia a demanda por energia, se todo dia se compra uma luz a mais, um micro-ondas a mais, uma geladeira a mais, alguma coisa a mais, e cresce a demanda por energia, nós teríamos que construir alguma coisa para acompanhar a demanda, e não construímos. Agora, vamos ter que começar de forma muito urgente a produzir termoelétrica de gás. Sabe o que vai acontecer? A energia produzida pela termoelétrica custa o dobro da energia produzida pelas hidrelétricas. E quem vai pagar a conta? Nós vamos pagar a conta outra vez, como sempre pagamos a conta nesse país. Essa cidade aqui, como disse o nosso advogado, e como eu tenho ouvido em todas as cidades que eu tenho passado, essa cidade, depois do sofrimento do lago, há 40 anos atrás, esse povo deu a volta por cima, estabeleceu um outro tipo de vida, estabeleceu um outro tipo de cultura econômica e aprendeu a conviver com os lagos, tentando extrair dele a forma de sobrevivência econômica de cada pessoa e da própria cidade. É por isso que o artesanato nessa cidade tem fama internacional. É por isso que ele cresceu. E ele cresceu não porque o povo de Galha do Rio Claro tivesse dinheiro para fazer o artesanato crescer, mas por causa do turismo, de pessoas que vinham aqui e podiam comprar e fazer com que o dinheiro pudesse se movimentar na cidade. Porque outra época era um café que já esteve a $200 a saca no mercado internacional e que hoje está quanto? A $50. Trabalhadores rurais que trabalhavam colhendo café, que ganhavam algum tempo atrás R$20 por dia, hoje estão ganhando 10. Diminui a carga de dinheiro para o produtor, diminui para o trabalhador, diminui para a prefeitura, diminui o poder aquisitivo da cidade, começa a acontecer desemprego, começa a fechar restaurante, começa a fechar pousada, começa a fechar hotel. Daqui a pouco, numa cidade que as pessoas nem pensavam, começa a ter criminalidade e violência. Então, a nossa passagem por aqui, nós estamos recolhendo tudo que é documento que a gente pode recolher. E no dia 10 de agosto, nós vamos fazer um grande seminário em São Paulo para discutir a questão energética do Brasil. E, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando uma coisa chamada Projeto de Desenvolvimento Regional. O Brasil é muito grande. E ou a gente imagina o desenvolvimento do Brasil em função das peculiaridades de cada região, ou tende a não dar certo se a gente pensar no Brasil como um todo e não levar em conta as nossas diferenças culturais, as nossas diferenças econômicas. Porque o Brasil é tão desigual que se em São Paulo a gente vive a terceira revolução industrial, no Acre ainda não chegou a primeira. Lá a economia funciona em muitos lugares na base da troca do sal e do açúcar por 1 quilo de latex, de borracha, né? Ou de 1 quilo de café. Então essa desigualdade, ela só será superada se nós tivermos a competência de fazermos projetos de desenvolvimento levando em conta a realidade de cada região. Por último, nós estaremos lançando no mês de outubro 3 grandes projetos. Um projeto será o de combate à fome. É inexplicável que um país que tem a dimensão territorial que tem o Brasil, que não tem maremoto, que não tem terremoto, que não tem neve, que não tem furacão, que não tem nada,
que tem muito mais terras agricultáveis do que a China, produz apenas 80 milhões de toneladas de grãos, enquanto a China produz 600 milhões de toneladas de grãos. É inconcebível que este país aqui não cresceu nem 5% da nossa produção agrícola nos últimos 10 anos, e a Argentina cresceu 55%. É preciso que as autoridades brasileiras tenham consciência que a gente pode inventar o que a gente quiser, mas para o Brasil é saudável que a gente mantenha 27% da população vivendo no campo e morando no campo, porque a agricultura, ela, além de ser um dos pilares do desenvolvimento deste país, ela é uma das possibilidades que nós temos de descentralizar o desenvolvimento, evitar o inchaço das grandes cidades, evitar as favelas e evitar o crescimento da miséria na periferia das grandes metrópoles. É assim que pensa o governo europeu e a gente deveria pensar no Brasil. É assim. Mas eles não pensam assim. É tanto que a agricultura tem que ser produção em escala, grandes propriedades, mais ou menos como os Estados Unidos, e produção totalmente mecanizada. Isso não dá certo. Então nós vamos lançar um projeto de combate à fome. No Brasil, só para vocês terem ideia, nós acabamos de fazer um levantamento, estamos publicando um projeto agora para lançar dia 16 de outubro. No Brasil tem 43 milhões de brasileiros, ou melhor, 44 milhões de brasileiros, uma Argentina e meia, que ganha apenas menos de $1 por dia. Essas pessoas não conseguem consumir 2.225 calorias diárias que é necessário ao corpo humano. É por isso que essas pessoas ficam doentes com facilidade. É por isso que essas pessoas morrem antes do tempo certo. É por isso que morrem crianças de diarreia no Brasil. Então esse projeto nós vamos provar que em 4 anos é possível acabar com a fome neste país. Um outro projeto que nós vamos lançar em outubro também é o projeto de segurança pública. Quando a gente pensa em segurança pública, a gente pensa polícia, prisão perpétua, pena de morte e punição para preso trabalhar. É assim. Nós precisamos pensar polícia, precisamos pensar poder judiciário, precisamos pensar sistema carcerário, precisamos pensar, sabe, treinamento da polícia, salário da polícia, funcionamento, sabe, do poder judiciário, que mais agilidade, inclusive, de funcionamento do poder judiciário, mais ação do Ministério Público. Isso é para a gente cuidar de quem já está na criminalidade. Agora nós precisamos fazer uma barragem para cuidar de quem ainda não foi, mas está no fio da navalha. E aí estão os meus filhos e os filhos de muita gente nesse país que estão com 18 anos, 19 anos, 20 anos, que querem ser alguma coisa na vida e estão truncados por falta de perspectiva de estudar ou de trabalhar. Então nós queremos pensar um projeto de segurança pública que leve uma discussão séria para quem já está na criminalidade, mas pense em sonhar com uma nação que daqui a 10 anos a gente não tenha mais adolescentes caindo na criminalidade. E para isso, o nosso projeto vai prever políticas públicas que envolvam as prefeituras, que envolvam o governo do estado, que envolvam o governo federal. E nós temos que pensar em utilizar nas cidades pequenas, médias e grandes muita atividade cultural, muita atividade de lazer, muita educação, muita atividade de esporte, que é para a gente poder ocupar essa juventude fazendo alguma coisa útil e não permitir que ociosos eles fiquem pensando em fazer o que não deve ser feito. O senhor vai conseguir criar uma independência para o país do FMI dos Estados Unidos? Olha, deixa eu lhe contar uma coisa. Dentro do PT, nós criamos o hábito de achar que falar mal do FMI é o que nos dá uma caracterização como mais radical ou menos radical. É bobagem. Otávio Gouveia de Bulhões, que foi ministro da Fazenda do Castelo Branco, ele proibiu o FMI de entrar no Brasil. O Delfim Neto, que todo mundo aqui conhece, assinou 8 acordos com o FMI e não cumpriu nenhum acordo com o FMI. Só esse Pedro Malan é que virou
menino de recado do FMI e faz tudo que o FMI nada mais é do que um consórcio em que o Brasil faz parte dele. O Brasil é sócio do FMI. O Brasil paga uma certa quantia, né, em dólar por ano para fazer parte. O Brasil é sócio. E o FMI deveria existir para ajudar determinados países em situações financeiras difíceis. Como os dirigentes dos países pobres foram virando cada vez mais medíocres, o FMI não só não emprestava dinheiro, como vinha determinar que tipo de política tinha que ser feito, onde é que tinha que gastar o dinheiro, se fazia ou não política social, tinha que fazer corte. E o foi cedendo, até ficar totalmente dependente. Mas como eles não são bobo nem nada, não sei se a senhora acompanhou esses dias, o Malan já estava dizendo esse dia nos jornais que não vai renovar o acordo com o FMI em dezembro que vem o acordo. O governo não é obrigado a fazer acordo, não precisa ser nenhum autêntico para dizer, neste país, um governo decente não permitirá que nenhuma criança morra de fome por conta de pagamento de juros. É uma questão humanitária e todo o país precisa entender que precisa ter uma nova ordem econômica mundial. Os países pobres não podem continuar a ser pobres a vida inteira. Veja só uma coisa, companheira. Hoje, 80% da humanidade consome apenas 20% da riqueza produzida. Ou seja, 80% dos seres humanos ficam com 20%. E 20% dos seres humanos fica com 80%. Está errado. Está errado. É preciso que tenha uma luta nesse mundo para a gente ter uma distribuição mais justa. E se tem um Brasil que toda vez que olha para o céu agradeça a Deus, que pode ter uma política mais agressiva, porque tem território, porque tem riqueza, porque pode ter tecnologia para sobreviver. Sem essa dependência é o nosso Brasil. O que precisa é coragem e vergonha na cara. Luiz Inácio Lula da Silva é uma pessoa comum como todas as outras, mas para muitos ele significa esperança, como para outras não. Mas a importância da visita de Lula a Minas Gerais foi voltar os olhos das autoridades à nossa região, onde com certeza todos puderam ver o nosso lago seco, sem peixes, cidades sem turistas, onde outrora esbanjava beleza e satisfação. Independente de candidato ou partido, foi muito significativa a vinda do líder do PT às cidades da região e quem sabe com essa visita tenhamos um dia de volta, o que anda nos fazendo muita falta.